Fala galerinha, sou Felipe Bruni aqui no canal Futebol Maluquinho FC. Você acompanha os principais destaques do futebol nacional, internacional e sul-americano. Nesse vídeo vamos falar da Série D do Campeonato Brasileiro. Mas antes, claro, de falarmos da Série D, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal, hein? Bom, vamos começar então destacando o grupo 1 da Série D, hein? Lembrando que são 8 times por grupo e os 4 primeiros garantem vaga ao término da primeira fase para a segunda fase. Lembrando que no final, os semifinalistas garantem o acesso para a Série C do Campeonato Brasileiro. No grupo 1, o líder é o Manauara, com a campanha espetacular. São 6 jogos até aqui, 6 vitórias, 18 pontos conquistados. Porto Velho é o segundo colocado com 12 pontos, o Trem é o terceiro colocado com 10 e Princesa dos Solimões do Amazonas fecha o G4 com 8 pontos. O Rio Branco do Acre é o quinto colocado com 8, o Manaus é o sexto colocado com 8, São Raimundo de Roraima é o sétimo colocado com 4 e o Humaitá do Acre com 0 pontos em 6 jogos até aqui perdeu. Aliás, 6 jogos, 0 pontos, né? 6 jogos e 6 derrotas. O time começou muito mal a competição e tem muito difícil imaginar que ele consiga a classificação, né? Uma arrancada espetacular para se classificar. O grupo está bastante embolado, mas eu queria destacar aqui nesse grupo a campanha do Manauara, que é espetacular, 100% de aproveitamento. Porto Velho, Trem ali, Princesa dos Solimões, Rio Branco do Acre, Manaus, vocês podem ver que está bem equilibrado, né? A diferença é de 4 pontos do Porto Velho, por exemplo, para o sexto colocado Manaus. São Raimundo com 4 pontos ainda corre por fora, mas eu acho que vai ser muito difícil o Humaitá buscar tirar essa diferença tão ruim desses pontos que perdeu, conseguir recuperar na segunda parte. A sexta rodada da Série D, nós tivemos o Manauara, que venceu por 4-0 o Humaitá. Princesa dos Solimões venceu por 4-1 o Trem. Que vitória do Princesa dos Solimões, hein? São Raimundo de Roraima perdeu em casa 2-1 para o Manaus e o Rio Branco venceu o Porto Velho por 2-1. A sétima rodada teremos jogo neste sábado às 15 horas e 30 minutos, tá? Entre o Trem contra o Manauara, jogaço. Às 16h30, o Porto Velho recebe o São Raimundo de Roraima. Às 17 horas, o Humaitá vai enfrentar o Princesa dos Solimões. E no domingo, às 4h30, fechando a sétima rodada, o Manaus recebe o Rio Branco do Acre. Lembrar que são 14 jogos na primeira fase, né? Então, a sétima rodada, nesse final de semana, vai por fim ao primeiro turno do grupo A1 da Série D do Campeonato Brasileiro. Aí destaque positivo para o Manauara, campanha perfeita até aqui, hein? Antes de falarmos do grupo 2 da Série D do Campeonato Brasileiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Bom, bora lá então falar do grupo 2, A2 da Série D do Campeonato Brasileiro. O líder é o Maranhão com 12 pontos em 6 jogos, hein? O segundo colocado é o River do Piauí, com 10 pontos e a mesma pontuação do Tocantinópolis, que é o terceiro colocado. O Motoclube é o quarto colocado com 9 pontos, Altos do Piauí é o quinto colocado com 8, mesma pontuação do Fluminense do Piauí, que é o sexto. Cametá do Pará é o sétimo colocado com 4 pontos e ainda sem vencer no grupo. O Lanterna é o Águia de Marabá, com apenas 4 pontinhos em 6 jogos, 4 empates e 2 derrotas, campanha realmente muito ruim. Bom, destaque neste grupo, né, o equilíbrio, eu diria. Diferente do grupo A1, que o Manauara disparou ali, aqui tem muito equilíbrio, né? Porque se você pegar o líder do grupo Maranhão, que tem 12 pontos, ele tem 4 pontos a mais do que o Altos do Piauí, que é o quinto colocado. Ou seja, isso em 2 rodadas tudo pode mudar. Porém, pelo que eu vi do Maranhão no ano passado na Série D e nesse ano, o Maranhão segue aí como um forte candidato a brigar aí pela uma das 4 posições para garantir a classificação para a próxima fase. Lembrando que nos 8 times, 4 primeiros ali se classificam para a próxima fase ao término das 14 rodadas, tá? Bom, vamos passar então a sexta rodada para vocês verem como foi. E vou falar também da sétima rodada deste grupo, né? A sexta rodada, o River ganhou aí do Cametá por 1-0. O Águia de Marabá empatou 3-3 com Altos do Piauí. O Maranhão perdeu em casa, atenção, hein? 1-0 para o Tocantinópolis. Boa vitória do Tocantinópolis.
E o Fluminense do Piauí empatou em casa 2-2 com o Motoclube. Na 7ª rodada, Altos do Piauí recebe o Maranhão. O Cametá vai enfrentar o Fluminense do Piauí. O Altos do Piauí enfrenta o Maranhão no sábado às 16 horas. Aí no domingo às 16 horas vamos ter Cametá e Fluminense do Piauí. Lá em Tocantins, o Tocantinópolis vai receber no domingo, também às 4 horas da tarde, o Águia de Marabá. E em Ozinho Santos, às 16 horas, o Motoclube enfrenta o River do Piauí. Como eu disse, esse grupo está bastante equilibrado e a 7ª rodada neste final de semana vem para deixar o campeonato chegando na metade da competição na primeira fase, porque são 14 jogos. Terminar o 7º jogo nesse final de semana, nós vamos ter o primeiro turno dessa fase finalizado, hein? E vamos ter uma ideia maior de quem vai se classificar, quem vai encaminhando a classificação. Mas neste grupo aqui um destaque leve para o Maranhão, apesar da derrota em casa para o Tocantinópolis na última rodada. Agora vamos olhar como está o grupo A3 da Série D do Campeonato Brasileiro. O 13 da Paraíba lidera com 16 pontos e é uma campanha quase perfeita, São 5 vitórias e apenas um empate em 6 jogos, nenhuma derrota. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte é o segundo colocado com 12 pontos, O Iguatu é o terceiro colocado com 11 pontos e o América de Natal fecha o G4 com 9 pontos. 2 vitórias, 3 empates e uma derrota até aqui. O Atlético do Ceará é o quinto colocado com 6. O sexto colocado é o Souza da Paraíba com 5. O Maracanã do Ceará é o sétimo colocado com 5 e o Potiguar do Rio Grande do Norte é o lanterna com apenas 3 pontos conquistados. Nesse grupo A3 eu queria destacar a campanha do 13 da Paraíba, que é uma campanha muito consistente, muito sólida e que está aí encaminhando bem a classificação, eu diria, O Santa Cruz do Rio Grande do Norte também fazendo bonito, A diferença hoje dele para o quinto colocado, por exemplo, é de 6 pontos. Então é uma campanha muito positiva, com 4 vitórias e 2 derrotas. Iguatu tem 11 pontos, também fazendo ali uma campanha interessante. E o América de Natal tá fazendo uma campanha que eu esperava um pouco mais, mas pelo menos está entre os 4 primeiros, Mas eu esperava um pouco mais pelo investimento que o América de Natal tá fazendo para a disputa dessa Série D de Campeonato Brasileiro. Mas aí você vê que ainda Atlético do Ceará, Souza da Paraíba e Maracanã ainda correm por fora aí para tentar beliscar uma vaga. Potiguar do Rio Grande do Norte começa muito mal a competição, apenas uma vitória em 6 jogos. Tem que melhorar muito para buscar essa classificação. A 6ª rodada, nós tivemos a vitória do Iguatu 2-0 para cima do Potiguar de Mossoró. O Santa Cruz do Rio Grande do Norte venceu aí o Maracanã por 1-0. 13 da Paraíba teve o seu primeiro empate, porque tinha 5 vitórias, acabou perdendo a sequência de 100% de aproveitamento no empate 1-1 em casa contra o América de Natal. Foi um bom resultado aí para o América de Natal fora de casa. E o Souza da Paraíba perdeu em casa 3-2 para o Atlético do Ceará, hein? Bom, a 7ª rodada tá neste sábado às 4 horas da tarde. O Atlético do Ceará vai receber o Santa Cruz do Rio Grande do Norte. No sábado às 17 horas, o América de Natal lá na Arena das Dunas, quarto colocado, vai receber o Iguatu, que é o terceiro colocado, jogo às 5 horas, tá? No domingo às 15 horas, o Maracanã recebe o Souza da Paraíba. E às 17 horas, o Potiguar de Mossoró enfrenta o 13 da Paraíba. O Lanterna recebendo o líder às 17 horas, hein? Série D andando aí a todo vapor e belíssima campanha do 13 da Paraíba nesse início de competição. Antes de falarmos do grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder notificação de vídeo novo aqui no canal. Então bora lá falar do grupo A4. O líder é o Asa de Arapiraca com 12 pontos. Itabaiana do Sergipe é o segundo colocado com 11. Mesma pontuação da Jacuipense da Bahia, que é a terceira colocada. O Retrô fecha o G4 com 8 pontos. De Pernambuco, assim como o Petrolina, que também é de Pernambuco, é o quinto colocado, também tem 8 pontos. O Sergipe é o sexto colocado com 5 pontos. O CSE de Alagoas é o sétimo colocado com 5. E a Juazeirense da Bahia ainda não ganhou nenhum jogo no grupo, tem apenas 3 pontinhos, 3 empates e 3 derrotas.
Esse grupo tá bem equilibrado, eu diria, né? Porque a diferença do líder Asa de Arapiraca, que tem 12 pontos, para o quinto colocado Petrolina, é de apenas 4 pontinhos. Mas claro, né? Apesar de todo esse equilíbrio no grupo A4, o Asa de Arapiraca vem fazendo aí uma competição interessante, está invicto no grupo, né? São 3 vitórias e 3 empates e vai encaminhando aí a sua classificação no grupo, né? Ainda tem Itabaiana e Jacuipense fazendo um bom campeonato e tem bastante equilíbrio, né? Eu diria entre Retrô, Petrolina, Sergipe e o CSA de Alagoas, né? A diferença de apenas 3 pontinhos entre o Retrô até o CSA de Alagoas, por exemplo. Assim como a diferença entre o Itabaiana e Jacuipense, que é o segundo e terceiro colocado, para o quinto colocado Petrolina, é de 3 pontos apenas. Na sexta rodada, a Jacuipense venceu aí o Itabaiana por 1-0, e no confronto ali direto. Terceiro contra o segundo colocado, né? O Petrolina ficou no empate 0-0 com a Juazeirense, a Asa de Arapiraca empatou em casa 0-0 com o Retrô, e o Sergipe venceu o CSE de Alagoas por 2-0. Agora a sétima rodada, a última rodada do primeiro turno da primeira fase da Série D. Juazeirense, no sábado às 4 horas da tarde, vai receber o Sergipe. O CSE de Alagoas vai receber às 17 horas o Petrolina. Na Arena de Pernambuco, o Retrô vai enfrentar a Jacuipense às 17 horas. Olha esse jogo, é o quarto colocado recebendo o terceiro colocado do grupo. E lá no Barretão, Sergipe, o Itabaiana, segundo colocado, às 16 horas, tem 11 pontos, vai receber o líder Asa de Arapiraca, que tem 12 pontos. Ou seja, muita coisa pode acontecer neste final de semana, pela sétima rodada do grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro, que está imperdível. Agora vamos então falar do grupo A5 da Série D do Campeonato Brasileiro, que tem como líder o Anápolis de Goiânia com 13 pontos e a mesma pontuação da Brasiliense, que é a segunda colocada. O Iporá de Goiânia é o terceiro colocado com 11 e o Craque de Goiânia é o quarto colocado com 9. Os times goianos aqui, ó, estão entre os 4 primeiros, os 3, né? Misto do Mato Grosso tem 7 pontos, é o quinto colocado, mesma pontuação do União Rondonópolis, que é o sexto colocado. O Capital do Tocantins é o sétimo colocado com 4 pontos e o Real Brasília do Distrito Federal não tem nada, 6 jogos, 6 derrotas. Situação complicada aqui do Real Brasília, muito difícil buscar essa classificação, tem que dar uma arrancada histórica aqui para conseguir a classificação. Eu queria destacar nesse grupo a campanha do Anápolis de Goiânia e da Brasiliense do Distrito Federal, essas duas equipes fazendo campanha muito boa, né? Neste momento abrindo 6 pontos de vantagem para o quinto e para o sexto colocado. Ou seja, uma vantagem importante e considerável, são 4 vitórias, um empate e apenas uma derrota no grupo. Começo muito positivo. O Iporá também vem fazendo uma boa campanha, assim como o Craque de Goiânia, que estão entre os 4 primeiros, né? No caso, o Craque ele tem uma diferença já mínima, né? De 2 pontos para o misto e para o União Rondonópolis. Eu diria que a disputa ali para essas vagas vai até a União Rondonópolis, capital do Tocantins correndo muito por fora. Campanha muito ruim nesse início, precisa melhorar para buscar. E o Real Brasília está muito distante, né? Tem que melhorar muito mesmo, tem que dar uma volta por cima aí, bem surpreendente. Passando a limpo a sexta rodada do grupo A5, nós tivemos o União Rondonópolis empatando 0-0 em casa com o Craque. O Capital do Tocantins perdeu em casa 4-1 para a Brasiliense. O Iporá venceu o misto por 2-1 e o Real Brasília perdeu em casa 1-0 para o Anápolis. A sétima rodada nós vamos ter no estádio Jonas Duarte neste sábado às 17 horas. O líder Anápolis recebe o sexto colocado União Rondonópolis. Às 18 horas, o Craque de Goiânia vai receber o Real Brasília às 18 horas. Já às 18 horas no sábado também teremos o duelo entre o quinto colocado misto do Mato Grosso enfrentando o Capital do Tocantins. Um jogo importante aqui, hein? E na Boca do Jacaré, às 15 horas e 30 minutos no domingo, o vice-líder brasiliense recebe o terceiro colocado Iporá no jogo muito importante para as duas equipes nas pretensões, né? Nessa Série D de Campeonato Brasileiro, né? Estamos chegando na metade da primeira fase. E quando terminar essa sétima rodada, faltarão 7 jogos para terminar a primeira fase. Antes de falarmos do grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder
os vídeos novos, notificações dos vídeos novos aqui no canal, tá? Bom, pelo grupo A6 da Série D do Campeonato Brasileiro, nós temos o Itabuna da Bahia na liderança com 12 pontos. O Serra do Espírito Santo é o segundo colocado, bela campanha também com 10 pontos e a mesma pontuação da Portuguesa do Rio de Janeiro, que é a terceira colocada. O Nova Iguaçu fecha o G4 com 9 pontos. Democrata SL de Minas Gerais é o quinto colocado com 8, Real Noroeste do Espírito Santo é o sexto colocado com 7, o Ipatinga de Minas Gerais é o sétimo colocado com 5 e o Audax do Rio de Janeiro ainda não venceu no grupo, apenas um pontinho, fazendo uma campanha terrível, assim como fez no Campeonato Carioca. É difícil a situação do Audax em termos de classificação no grupo, aqui está se complicando muito. Eu queria destacar o equilíbrio nesse grupo, né? O Itabuna, que é o líder, tem 12 pontos, apenas 4 de diferença para o Democrata SL, que é o quinto colocado, com 8 pontos. Bastante equilíbrio, né? O Ipatinga tem 5 pontos, é o sétimo colocado, não faz uma campanha boa nesse início, mas a diferença para o Nova Iguaçu, que é o quarto colocado, é 4 pontos também, né? Bom, a sexta rodada neste grupo nós tivemos um empate 1-1 entre o Ipatinga e o Nova Iguaçu, inclusive teve esse confronto, né? Real Noroeste venceu o Audax do Rio de Janeiro por 3-1. O Itabuna, no estádio Pituaçu, venceu o Serra do Espírito Santo por 3-1 num jogo ali fundamental que colocou o Itabuna na liderança do grupo, hein? E a Portuguesa do Rio de Janeiro venceu o Democrata SL por 3-0 e entrou ali no G4. Bom, a sétima rodada no estádio Laranjão, o Nova Iguaçu, neste sábado às 15 horas, vai receber o Real Noroeste. Já no estádio Moça Bonita, às 15 horas e 30 minutos, o Lanterna Audax vai receber o Ipatinga, que é o vice-lanterna do grupo. No estádio Robertão, no Espírito Santo, o Serra vai enfrentar a Portuguesa do Rio de Janeiro às 16 horas. Os dois times com 10 pontos. Serra, segundo colocado, Portuguesa do Rio de Janeiro, terceira colocada. E na Arena do Jacaré, o Democrata SL vai receber o Itabuna, jogo às 19 horas e 30 minutos no domingo, hein? O Democrata SL é o quinto colocado e vai receber o líder Itabuna. Jogo muito interessante aqui, como eu disse, a diferença hoje é 4 pontos entre as equipes. Antes de falarmos do grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação de vídeo novo aqui no canal. Então, bora lá falar do grupo A7 da Série D do Campeonato Brasileiro, hein? A Inter de Limeira lidera com 16 pontos, está invicta no grupo, hein? Campanha muito boa. Em 6 jogos são 5 vitórias, 1 empate e nenhuma derrota até aqui. Maringá do Paraná é o segundo colocado com 13 pontos. Com 9 pontos nós temos em terceiro lugar o Água Santa e o Pouso Alegre é o quarto colocado com 7 pontos. O quinto colocado é o Santo André com 6 pontos. O sexto colocado é a Costa Rica do Mato Grosso com 5 pontos e a mesma pontuação do São José de São Paulo, que é o sétimo colocado com 5 pontos. Porém, ainda não venceu nenhuma partida no grupo. São 5 empates e 1 derrota. De empate em empate, o time não se classifica, precisa vencer. E a Patrocinense de Minas Gerais só tem 2 pontinhos, também nenhuma vitória no grupo, 2 empates, 4 derrotas, campanha muito ruim. Nesse grupo A7, claro, o grande destaque do grupo é a campanha da Inter de Limeira, que neste momento tem 16 pontos e já está abrindo uma vantagem de 10 pontos, hein, para o quinto colocado Santo André, uma vantagem muito considerável, 3 rodadas aí de vantagem para a Inter de Limeira, belíssimo trabalho aí vem fazendo nessa Série D. O Maringá também fazendo bonito, né, 13 pontos, abrindo uma vantagem aí de 7 pontos para o Santo André. Água Santa ali, Pouso Alegre, consolidados entre os 4 primeiros, mas de olho ali Santo André, Costa Rica e São José brigando ainda pelas vagas, embora o São José não tenha vencido ainda, só está 2 pontos atrás do Pouso Alegre, que é o quarto colocado, então a diferença é pequena. A Patrocinense correndo bem por fora, precisa se recuperar e melhorar muito se quiser buscar a classificação.
A sexta rodada neste grupo, a Inter de Limeira goleou a Patrocinense por 3-0. São José ficou no empate em casa 1-1 com o Maringá. Costa Rica perdeu em casa 5-2 para o Santo André, foi a primeira vitória do Santo André no grupo, e o Pouso Alegre ficou no 0-0 com Água Santa jogando em casa. A sétima rodada, no estádio Bruno José Daniel, o Santo André recebe o Pouso Alegre às 15 horas. Olha só, o quinto colocado recebendo o quarto colocado. Se o Santo André vencer, entra no G4. Patrocinense recebe o São José às 16 horas no sábado. Os dois ainda não venceram no grupo. No Distrital do Inamar, o Água Santa no sábado às 18 horas recebe o Costa Rica. E no Iri Davids, jogaço às 18h30 no domingo, o vice-líder Maringá recebe a líder Inter de Limeira. Em que jogo? É o vice-líder contra o líder do grupo. Antes de continuarmos a falar sobre o grupo A8 da Série D do Campeonato Brasileiro, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para não perder a notificação de vídeo novo aqui no canal. Agora sim, vamos falar do grupo A8 da Série D para finalizar os grupos, hein? O Concórdia de Santa Catarina é o líder com 11 pontos. O Barra de Santa Catarina é o segundo com 6. O terceiro colocado é o Cianorte do Paraná com 5, mesma pontuação do Cascavel do Paraná, que fecha o G4. Hercílio Luz de Santa Catarina é o quinto colocado com 5, Brasil de Pelotas do Rio Grande do Sul é o sexto com 4, Novo Hamburgo é o sétimo com 2 e o Avenida do Rio Grande do Sul é a lanterna com 1 pontinho. O que é importante destacar neste grupo, primeiro, o número de jogos que cada equipe tem, porque cada equipe tem um número diferente. A única equipe que jogou todas as partidas até agora é o Futebol Clube Cascavel do Paraná, que tem 5 pontos em 6 jogos, e o Barra de Santa Catarina, que tem 6 pontos em 6 jogos. Para mim, a campanha dos dois é ruim, porque já fizeram todos os jogos até aqui e só tem essa pontuação. É pontuação que provavelmente não estaria entre os 4 primeiros. Tem que abrir bastante os olhos dessas duas equipes, né? O Concórdia de Santa Catarina vem fazendo um bom campeonato, tem 11 pontos em 5 jogos. Agora, se você olhar aqui, por exemplo, o Cianorte do Paraná só tem 3 jogos disputados e está entre os 4 primeiros, né? Com 5 pontos. O Brasil de Pelotas tem 4 pontos, 1 ponto a menos que o Cianorte, mas também só fez 3 jogos. O Novo Hamburgo só tem 2 pontos, só que só fez 2 jogos. E o Avenida, no único jogo que fez 1 ponto, tem apenas 1 pontinho. Então, em si, Novo Hamburgo e Avenida, ambos do Rio Grande do Sul, só tem 2 jogos por conta da tragédia no Rio Grande do Sul, que teve aqueles jogos atrasados dessas equipes, por isso que elas têm jogos a menos, tá? Então isso é importante destacar. Bom, passando a última rodada limpa, a sexta rodada, Avenida e Barra ficaram no empate 1-1, Hercílio Luz empatou 1-1 com o Brasil de Pelotas, assim como o Cianorte também empatou com Concórdia, e o Cascavel ficou no 0-0 com o Novo Hamburgo, cheio de empates nesse grupo, né? A sétima rodada começa nesse sábado, às 4 horas da tarde, o Concórdia recebe o Avenida. O Novo Hamburgo recebe o Hercílio Luz. Os 2 jogos são às 4 horas da tarde no sábado. No domingo, 2 jogos às 4 horas. Gigantão das Avenidas, o Barra enfrenta o Cianorte e o Brasil de Pelotas enfrenta o Cascavel. Então, como esse grupo aqui é um pouquinho mais difícil de analisar a situação, porque, como eu disse, os times gaúchos têm jogos a menos. Destaque para Novo Hamburgo e Avenida, que só tem 2 jogos até agora. Brasil de Pelotas, do Rio Grande do Sul, e Cianorte do Paraná só tem 3 jogos, olha. Aí com 5 jogos nós temos o Hercílio Luz faltando um jogo, assim como o Concórdia, que é o líder.